Senhor continua sendo bom o tempo todo, o Senhor continua sendo bom. Que a bondade do nosso Deus te alcance aí onde você está, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Que o amor, a graça, a fidelidade dele se renovem todos os dias na sua vida. E que tu possa, nesse momento, adorar ao nosso Deus, celebrar o nome dele conosco. Cante conosco essa canção. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. De entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua Oi, gente, como foi a celebração de Natal de vocês? Acredito que para a maioria das pessoas tenha sido uma celebração diferente, né? Cada um na sua casa, alguns celebrando de maneira virtual, mas mesmo que seja diferente, mas continua sendo Natal, né? Continua sendo Natal. O que mudou foi a forma de comemorarmos o Natal. E eu lamento por não podermos estar juntos, né? Saudade de dar abraço, entoarmos hinos natalinos, meditarmos na palavra, né? Termos uma ceia deliciosa de Natal como igreja, mas não foi possível. Mas mesmo assim isso não tira a alegria do Natal nos nossos corações, né? Acredito que essa situação que estamos vivendo também é uma pequena amostra do que muitos cristãos no mundo têm vivido em alguns países fechados, quando eles não podem celebrar o Natal, não podem se reunir, e nós estamos tendo uma pequena amostra e vemos como é difícil.
Eu quero fazer uma reflexão hoje, ainda seguindo esse tema do Natal, mas num aspecto diferente, logo após o Natal, né? Não o Natal em si, não o nascimento do Natal em si. E para isso eu vou me basear no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, ele vai apresentar a genealogia de Jesus e citar o nascimento de Jesus. Mas já o capítulo 2 é o que aconteceu depois, logo após, né, o nascimento, não especificamente no nascimento, mas depois. E vamos ver aqui que em torno de 1 ano e meio, 2 anos depois, o que aconteceu nesse intervalo também, e o que aconteceu nesse tempo, então, depois do nascimento de Jesus. Da mesma forma, nós comemoramos o Natal na sexta-feira, e hoje é domingo, já passou o dia do Natal, né? E para eles também. Vamos ver como que as pessoas reagiram, conforme o texto bíblico, como elas reagiram ao nascimento de Jesus. E para isso, então, eu quero ler o capítulo 2 de Mateus, tá? Vou ler todo o capítulo e eu vou ler aqui contigo, tá bom? Então, se você quiser acompanhar aí na leitura, na tua Bíblia ou aqui no vídeo, acompanhe, tá bom? Diz o texto em Mateus capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes viu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Que é a palavra, então, no Evangelho, conforme escreveu Mateus, né?
Antes de refletir nesse texto, primeiro permitam-me olhar um pouco além deste capítulo, né? Desse capítulo 2 de Mateus, e observar um pouco o Evangelho de Lucas, e tentar então apresentar uma linha cronológica até a visita então dos magos. O Evangelho de Lucas apresenta mais informações que Mateus, referindo-se ao nascimento de Jesus. Ele apresenta a gravidez de Isabel, né, e o nascimento de João Batista. Lucas vai relatar o anúncio do anjo a Maria, relata o encontro de Maria e Isabel. Lucas vai narrar o nascimento de Jesus e também a primeira visita que Jesus recebeu, que foi dos pastores. Depois disso, Lucas informa que Jesus foi circuncidado ao 8º dia. 30 dias depois, Jesus foi apresentado no templo em Jerusalém. Veja isso, de Belém fora Jerusalém, onde apresentaram Jesus. E então retornam para Belém, onde provavelmente não ficaram morando na estrebaria, passam a morar em uma casa. E então 1 ano e meio a 2 anos depois do nascimento, então os magos chegaram para visitar Jesus. Os magos viram a estrela quando eles estavam, eles viram a estrela no Oriente quando Jesus nasceu. Mas o deslocamento deles até Jerusalém, Belém, levou todo esse período de 1 ano e meio a 2 anos. Agora indo para o texto. O primeiro versículo inicia dizendo depois que Jesus nasceu. Então o texto registra os acontecimentos posteriores ao nascimento de Jesus. Mas não somente isso, como historiadores, comentaristas atentam para as reações das pessoas nesse capítulo, E eu queria convidar você a olhar então para esse texto a partir da seguinte pergunta: como as pessoas nessa narrativa que lemos, como elas reagiram ao nascimento de Jesus? E como as pessoas hoje, como elas reagem ao Natal de Jesus? Será que é diferente da época do texto bíblico? Um escritor, Norbert Elias, ele escreveu dizendo que cada Natal é a repetição do primeiro Natal. E o que isso significa? Que as pessoas reagem da mesma forma que reagiram quando Jesus nasceu. Quando lemos a narrativa do nascimento de Jesus, nós vamos perceber que pelo menos 3 tipos de reações das pessoas naquela época, e no texto que lemos, se repete nos dias de hoje. Alguns reagiram com fé, outros reagiram com perplexidade e também com ódio, e outros com indiferença. E eu vou basear essa reflexão de hoje, essa mensagem, especialmente nesse texto de Norbert Elias e vários outros comentários bíblicos. O verso 1, a parte B do versículo 1, diz que nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Mateus tem em mente em mostrar para nós aqui também, em ressaltar esse contraste entre o rei que governava na Judéia, onde Jesus nasceu, e esses estrangeiros de uma terra gentia, distante. O contraste, a reação dessas duas pessoas. Mas é claro que eu vou dedicar a minha maior atenção à reação dos magos. Como que os magos reagiram ao nascimento de Jesus? Então, a primeira reação aqui que eu quero citar foi a reação de Herodes, que foi uma reação de perplexidade, de assombro, mas também que continuou depois com ódio e hostilidade. Mateus 2,3 diz que após ouvir os magos, Herodes alarmou-se e com ele toda Jerusalém, não somente ele, mas a cidade. Herodes, conhecido como o Grande, era um idumeu, ou seja, ele descendia de Esaú e supõe-se que se converteu ao judaísmo apenas por conveniência. Ele fora designado pelo Senado romano para reinar sobre a Judéia, E Herodes foi importante, foi conhecido como Grande pelas obras que ele fez, edificações. Ele reconstruiu
o templo de Zorobabel, né, transformando numa obra incomparável, tornou-se o templo de Herodes, né, considerado uma das maravilhas da antiguidade. Ele fez muito em prol do povo judeu, pelo culto judeu. Mas, por outro lado, nós vemos que Herodes era um tirano, cruel, ciumento. Os historiadores revelam que ele era destemperado e que via em tudo e em todos rivais para o seu reino. Praticamente não ficava um dia sem execuções. Dizem que os historiadores dizem que ele matou 2 de seus cunhados, sua própria esposa Mariane e 2 de seus filhos. E que 5 dias antes de morrer ele mandou prender muitas pessoas e ordenou que elas fossem executadas no dia da sua morte, para que houvesse um grande pranto, né? Sobre a cidade, aquele dia que houvesse luto, não só porque ele havia morrido, mas por as pessoas que ele executaria com decreto no dia da sua morte. Ou seja, ele era possuído pelo medo de perder o poder. Quando Herodes ficou sabendo, então, que o rei dos judeus havia nascido, ele assustou-se, e com ele toda Jerusalém. E para ele era óbvio que ele precisava matar todas essas crianças, identificar e matar as crianças nascidas em Belém. Ele teve medo e viu em Jesus um rival. A pessoa que não estiver disposta a descer do trono do seu coração, deixando Jesus reinar em sua vida, viverá sempre com medo. Qualquer notícia de bênção na vida de outra pessoa pode desencadear perplexidade, mas também ciúme. Por isso é importante Jesus reinar no nosso coração, para não sejamos invejosos, sejamos satisfeitos com a vida que Jesus nos deu. Porque uma pessoa invejosa sempre verá no próximo como um concorrente. Agora olha para Herodes, né? Não é assustador ver que um homem tão empenhado na reconstrução de Jerusalém, e um homem que construiu um templo impressionante para o culto judeu, ele não foi capaz de entregar e consagrar a sua vida a Deus. Não. Ele próprio não conhecia as Escrituras, precisou chamar as pessoas para mostrar para ele, né? Ou seja, apesar das obras religiosas, o seu coração continuou cheio de trevas. Quantos cristãos, né, trabalham pelo reino de Deus, mas não chegam, não se aproximam de Jesus, não buscam a Jesus, se dizem cristãos. As verdadeiras intenções de Herodes eram baseadas na crueldade, né? Ele agiu como se estivesse ajudando os magos, dissimulado, indicando o caminho para Belém, até dizendo que pretendia ir lá para conhecer o rei dos judeus e adorar. Mas o texto vai mostrar que, na verdade, ele estava planejando assassinatos. No verso 16 diz que, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Infelizmente, hoje a situação é semelhante, né? Em muitos países há resistência ao Evangelho. Governos, políticos, ideologias, personalidades se opõem a tudo, né, que se assemelha a Jesus. Seja o Evangelho, seja o cristianismo, missionários. A missão Portas Abertas está sempre trazendo notícias de como os cristãos são perseguidos e sofrem pelos Herodes da atualidade. Triste, né? O segundo grupo que aparece aqui no nosso texto são os sacerdotes e os escribas. E esses conheciam as profecias, mas a ignoravam. Eles foram indiferentes. Não revelaram interesse pelo assunto quando foram inquiridos. Não significou nada para eles. Eles estavam ensimismados, né, em si mesmos, né, em suas disputas pelo ritual do templo, e não tiveram interesse em conhecer a Jesus.
Mateus capítulo 2, verso 4 a 6, cita que então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que é de apacentar o meu povo Israel. Ou seja, eles conheciam a palavra, né? E eles tinham essa incumbência de fazer cópias, os escribas, né? De fazer cópia das Sagradas Escrituras e de zelar por elas. Eles eram versados na palavra, como mais do que qualquer outra pessoa, conheciam a palavra profética e acreditavam na palavra. Porém, quando o cumprimento está se dando, isso assustou eles e eles foram frios, porque provavelmente não estavam acreditando que estava se cumprindo, não deram atenção. Ou seja, os líderes religiosos se mostraram desinteressados pelo nascimento de Jesus, mesmo conhecendo tantas profecias. É interessante observarmos que eles deveriam ser os primeiros a perceber que a profecia estava se cumprindo, que chegou o tempo tão esperado, mas não creram. E isso evidencia que eles eram apenas religiosos, que cumpriam a sua responsabilidade como uma profissão. Porque conhecimento das Escrituras não significa automaticamente conhecimento de Deus. Já no nascimento de Jesus ficou evidente que esses líderes viviam uma vida aparentemente piedosa, mas na verdade estavam mortos espiritualmente. Eles não deveriam ter sido os primeiros a acreditar em Jesus? Sim, né? Mas nem se dirigiram até ele quando souberam. Não o temeram e não o buscaram. Eles estavam à semelhança de Herodes nas trevas. Nas trevas. O que foi vamos dizer assim, uma estupidez daqueles primeiros judeus diante do nascimento de Jesus, infelizmente ainda é nos nossos dias, nos dias de hoje, onde muitos que se declaram cristãos, mas passam um ano sem lembrar de Jesus, só no Natal. E olha lá agora com a pandemia, né? Durante quase 2 anos, Jesus permaneceu em Belém sem receber qualquer atenção até a chegada dos magos. Pois esses homens, sacerdotes, levitas, eram indiferentes, alienados ao que Deus estava fazendo. Deus estava fazendo a obra e eles estavam alienados, indiferentes ao que estava se cumprindo. Não é diferente, né, nos nossos dias. Há cristãos satisfeitos consigo mesmo, ensimismados, né, sem aspirar a crescer em Cristo. Pessoas que não desejam mudar a sua própria vida, estão satisfeitos com o que são e com o que têm, não reagem com a revelação do Espírito Santo, com o toque do Espírito Santo no seu coração para mudar certas coisas. O Espírito Santo quer fazer algo novo na sua vida, mas as pessoas estão indiferentes. Muitos cristãos, infelizmente. Mas vamos ao terceiro grupo, né, que é o principal para a nossa reflexão, que são os magos. O texto é tão maravilhoso, né? Eu gostaria de ter mais tempo, né? Mas estamos tentando limitar aqui. E eu quero dedicar, sim, a eles um tempo maior, né? Como que eles reagiram? Os magos reagiram ao nascimento de Jesus? Com fé, com reverência, com adoração. No verso 1 e 2, nós lemos que os magos do Oriente queriam saber onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quem eram esses magos, né? Eles não diz de onde eles vieram, mas eram homens sábios, ou, de modo literal, magos. Essa palavra mago, mais tarde, vai se tornar uma palavra pejorativa para nós, né? Referindo-se à bruxaria, à magia. Mas na época do nascimento de Jesus, eles eram conhecidos por sábios. Podemos dizer que seriam os cientistas daquele tempo. Mateus não os chama de reis como algumas tradições por aí, nem diz o número deles, né? O mais importante, porém, é que esses estrangeiros de uma terra distante vêm nessa missão extraordinária, vieram até Jerusalém. A estrela apareceu para eles lá, no nascimento, mas quando eles não vieram seguindo a estrela, eles sabiam que era
aqui na Judéia, e eles vieram a Jerusalém, né? Conforme escreveu Lutero, né, que aquele que os seus próprios moradores e cidadãos não quiseram, essas pessoas estranhas e estrangeiras procuraram numa jornada de tantos dias. Aquele a quem os sábios e sacerdotes não quiseram chegar para o adorar, a este vêm os astrônomos, os magos, né? Eles eram gentios, não pertenciam à nação de Israel. Os judeus não se importaram com Cristo, porém esses gentios decidiram perguntar por ele, buscar a ele. E o motivo da sua viagem era o nascimento de Jesus. Eles não buscavam a estrela, eles saíram em busca de Jesus. Vieram a Israel buscando um encontro pessoal com o rei dos judeus. A pergunta dos magos foi breve e objetiva no verso 2. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Havia uma afirmação em sua pergunta. Eles sabiam com absoluta certeza que ele nasceu. Isto era um fato para eles, era um fato inquestionável, indiscutível. Havia nascido o rei dos judeus. E eles haviam vindo para adorar e dar honra e adoração divina a Jesus. Conforme vemos quando eles chegam diante de Jesus, o menino Jesus, e se prostram e oferecem suas oferendas, as suas ofertas, né, a Jesus. Eles, então, esses magos, foram movidos pela fé, né? Movidos pela fé. A reação desses homens à profecia foi de fé. Não foi de fé. Eles acreditaram que a profecia dizia e os sinais evidenciavam o seu cumprimento. Como vemos que eles tinham fé? Porque eles conheciam e pesquisaram e vieram em direção a Jesus. Ou seja, uma pessoa de fé precisa mover-se em direção a Jesus. Precisa decidir conhecer a Jesus. Não basta conhecer as profecias, conhecer os mandamentos, precisa conhecer o autor das profecias, o autor dos mandamentos, que é Jesus. Então, ou seja, a fé deve nos conduzir onde Jesus está. Os magos foram conduzidos exatamente onde estava o menino. Eles não erraram de endereço. Porque Jesus é o caminho da nossa fé, ele é o objeto da nossa fé e o alvo da nossa fé. É a fé que nos une a Jesus. Ou seja, aquele que crê em Jesus sempre estará onde Jesus está. Porque Jesus sempre está conosco. Mateus 2,11 cita que entrando na casa viram o menino com Maria, sua mãe. Eles viram, né? Ou seja, o olhar deles foi dirigido diretamente a Jesus. Quem crê, vê o objeto da sua fé, da sua salvação e não erra o alvo. Não erra o alvo. Nenhuma outra pessoa é o nosso Salvador. O olhar da fé deve ser dirigido diretamente a Jesus, pois ele é o mediador e a sua salvação, a salvação de Jesus é perfeita. E o texto vai dizer que eles adoraram a Jesus. A primeira atitude de uma pessoa de fé é a adoração. Não é cumprir a lei. A fé é revelada pela adoração. Foi o que eles fizeram. Eles vieram ali para adorar a Jesus. E é interessante observarmos que eles perseveraram no caminho mesmo não vendo a estrela. Viram lá no nascimento, mas foram ver a estrela novamente agora, quando estavam indo para Belém, quando estavam chegando. Na direção, né, a estrela conduziu eles quando eles estavam chegando. Nesse meio tempo, eles não viram a estrela. Ou seja, a estrela, né, indicou aonde era, mas por toda a viagem eles não viram a estrela. É muito animador para nós saber disso, né, que eles seguiram, perseveraram, não tiveram dúvida nos seus corações, né? Mantiveram a certeza de encontrar o rei que procuravam, mesmo que eles não estavam sendo guiados pela estrela. Quem crê vai a Jesus mesmo sem estrela, mesmo sem sinais. Ou precisam de sinais para quem em Jesus? Precisam de provas. Quem crê já tem em seu coração a prova da fé, e tem a palavra que norteia a nossa vida,
Então precisamos perseverar diante do que tem à nossa frente. E o que eles tiveram à frente deles, além do trajeto, agora tiveram a interferência do inimigo, Herodes. Os magos criam que Jesus havia nascido e viera a Jerusalém. Eles estavam bem próximos a Belém, onde Jesus tinha nascido, mas foram a Jerusalém. Deus não os conduziu diretamente a Belém. Por que Deus conduziu eles a Jerusalém? Belém, 10 quilômetros, né, de distância, mais ou menos isso. Porque talvez Deus queria revelar as intenções do inimigo, porque o inimigo está sempre tentando nos desviar do propósito de Deus. Então, quem crê, quem tem fé em Jesus, precisa continuar, perseverar, mesmo que o inimigo interfira. O inimigo Herodes se colocou no caminho deles, mas eles perseveraram e foram e encontraram Jesus. O inimigo foi revelado. E o inimigo existe, e ele quer se interpor na nossa vida com Jesus. Mas precisamos perseverar, não desanimar, sabendo que essas interferências malignas é temporária. É temporária. Precisamos manter o nosso foco no alvo da nossa fé, da nossa vida, sabendo que o Senhor está nos guiando, amém? O Senhor está nos guiando para nós não nos perdermos, e isso é uma promessa. E Ele vai nos levar ao objetivo da nossa fé, a nossa salvação. Só que depois que eles encontraram Jesus e eles iam retornar, o texto vai dizer que eles foram advertidos no verso 12 e eles então vão por um novo caminho, por outro caminho. E assim nós, quando conhecemos a Jesus, né, eles conheceram a Jesus e foram por outro caminho. Nós conhecemos a Jesus, estamos andando por um novo caminho, um outro caminho. Temos que evitar o caminho da perdição, o caminho, né, do inimigo das nossas vidas, o caminho do mundo, as diretrizes do mundo. Conforme Romanos 12:2, nós somos chamados, né, a não assumir a forma deste mundo, deste século, mas nos transformarmos, como diz Paulo, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um novo caminho. Conhecemos a Jesus e estamos seguindo esse novo caminho. Abandonamos o velho caminho. Estou chegando ao final dessa reflexão e vimos nessa narrativa bíblica as 3 maneiras que as pessoas reagiram ao primeiro Natal, né? E observamos que são semelhantes. E você? Semelhantes ao nosso tempo, né? E você, como você tem reagido ao nascimento de Jesus? Como você tem reagido à pessoa de Jesus? Como você tem reagido à demonstração plena do amor de Jesus por você? Jesus veio e por isso nós podemos ir a Ele. Podemos ir a Ele. A certeza dos magos de que Jesus realmente havia nascido levou-os até Belém. Ou seja, qualquer pessoa pode ir a Jesus porque Ele existe. E é o que a Bíblia requer de nós em Hebreus 11:6, que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna um galardoador dos que o buscam. Nós conhecemos o Evangelho, temos a Bíblia, mas é a fé viva em Jesus e na sua palavra, na certeza de que Ele existe. Né? Somos atraídos por Jesus e não podemos ignorar a Jesus, precisamos continuar buscando Ele em oração, essa fé que nos move, essa fé que nos move. Jesus veio até mim, Jesus veio até você. Você quer ir a Ele? Jesus disse, venha a mim, venha a mim. Ou seja, vá a Cristo com fé e receba o maior presente de todos, que é a tua salvação. Eu encerro essa palavra dizendo que, assim como os magos estavam ansiosos por conhecer a Jesus e fizeram uma longa e perigosa viagem, nós, aqueles que verdadeiramente desejam conhecer a Cristo, não podemos nos importar ou valorizar extremamente as dores, os perigos na vida que vivemos, né? Nessa jornada da nossa vida com Cristo. Sabendo que logo, nós o conheceremos plenamente. Amém? Conheceremos plenamente. Então,
continuemos buscando a Jesus. Mas, como diz a palavra, buscando de todo o nosso coração. Que assim seja com a tua vida. Amém. Tu és o Alfa e o Ômega. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Tu és o Alfa e o Ômega, o nosso Redentor, santo, digno de louvor. Te damos glória, Senhor Jesus. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a Ti, dependemos só de Ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Tu és o Alfa e o Ômega. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Tu és o Alfa e o Ômega, o nosso Redentor, santo, digno de louvor. Te damos glória, Senhor Jesus. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a Ti, dependemos só de Ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Deus de milagres, Deus de milagres, Tu és um Deus de milagres. Louvemos, louvemos, Deus de milagres, Deus de milagres. Tu és um Deus de milagres. Louvemos, louvemos, Deus de milagres, Deus de milagres. Tu és um Deus de milagres. Louvemos, 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 louvemos. Te damos glória, Senhor Jesus. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a Ti, dependemos só de Ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Eu queria convidar você para me acompanhar numa oração. Bondoso Senhor, obrigado por essa revelação da Tua palavra, de como as pessoas reagiram ao nascimento de Jesus, de como alguns, infelizmente, continuam rejeitando a Jesus,
pessoas continuam odiando tudo que se refere à tua palavra, ao cristianismo. Ó Deus, oramos também pelos irmãos que estão sofrendo perseguição na face da terra, ou no seu trabalho, ou perseguição política por causa do cristianismo. Pai, tem misericórdia dos nossos irmãos na fé, onde estão, e fortalece-os na fé. Não deixe que os heróis deste mundo venham ser inimigos que atrapalham a sua jornada na fé. Que eles perseverem na sua fé, Senhor. Ó Deus, que não sejamos como os escribas que foram indiferentes à notícia do nascimento de Jesus. E que nós não sejamos indiferentes, que nós sejamos atentos, que conheçamos a palavra e venhamos crer na tua palavra, nessa revelação maravilhosa, e estejamos atentos e sujeitos ao toque do teu Espírito Santo, Senhor, para viver essa vida, a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos reagir a Jesus como os magos reagiram, que enfrentaram tantos obstáculos, mas vieram para adorar. E nós podemos adorar a Jesus todos os dias da nossa vida. Que não deixemos os inimigos, os obstáculos atrapalhar a nossa fé, mas sejamos fortalecidos cada vez mais e possamos nos prostrar diante de Jesus e adorá-lo, pois só Ele é digno da nossa adoração. Assim oramos, Pai, e que as nossas reações à Tua Palavra, a revelação da Tua Palavra, seja uma reação de submissão, de adoração e de obediência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a você e nessa semana se inicia um novo ano. Que possamos ter um ano abençoado por Jesus, cheio da paz de Cristo e de vitória que Jesus tem preparado para nós. Amém? Deus abençoe a nós. Em nome de Jesus.